Ao meu lado, o professor Renê Simões. Resultado tenebroso para a equipe do Flamengo, pensando aí nesse jogo de volta, pelas circunstâncias do jogo. Poderia sim ter feito um gol, mas também poderia ter levado mais um gol a equipe do Flamengo. Foi um jogo bem complicado do Flamengo hoje, hein, René? Olha, tia, um time de futebol, ele é o somatório da qualidade dos 11 jogadores que estão lá dentro. Então, nós falamos que no intervalo, nós tínhamos pelo menos 3 jogadores que não estavam rendendo muito bem, estavam muito abaixo do normal, que era o Gerson, o Rafinha, o Bruno Henrique também estava, e o Arão, que não vinha numa noite muito boa, já era o quarto. Quando vem o segundo tempo, o Flamengo começa bem, triangulando pelos lados, e aí começa a ter algumas oportunidades. Mas de repente, quando o Rafinha sofre aquela falta e o jogador é expulso, impressionante. O time do Flamengo entrou num problema seríssimo, que ali acabou o time do Flamengo. Se estávamos sem 3, hoje eu diria para você que 2 jogadores jogaram o jogo, que foi o Rodrigo Caio e o Gabigol. Esses 2 jogadores jogaram os 90 minutos. O Diego jogou um pouquinho, mais ou menos, acabou saindo contundido. E parece que a lesão é grave, hein, Renê? Eu também acho, pelo mecanismo de lesão que nós vimos lá, deve ser alguma coisa grave. O jogador de futebol, quando cai e fica parado no campo, preocupa-se. Porque quando não é nada, ele fica rolando. É um teatro incrível. Eu acho que o time do Flamengo hoje fez um jogo abaixo da crítica, porque o outro time não consegue, só conseguiu depois de fazer o segundo gol, 2-0, né? Ele começou a trabalhar um pouco a bola, e aí 10 contra 10, ele teve até um pouco mais de espaço, teve um condicionamento físico melhor do que o Flamengo hoje. Achei o Bruno Henrique muito mal fisicamente, acabou o jogo com as meias arriadas, ele que era para ficar lá aberto na ponta, já estava no meio e essa bola não andava. O Rafinha também acabou o jogo debilitado. O time do Flamengo foi uma caricatura. Ele não demonstrou o que pode fazer um time da qualidade do Flamengo. Aí nós vamos falar, não tinha o Everton Ribeiro, não tinha o Arrascaeta, amigo, mas isso não é para jogar como jogou hoje. O Flamengo não tem um elenco aí não é possível valioso? O Flamengo. Eu me arrisco a dizer que hoje foi a pior partida que eu vi o Flamengo fazer no ano. Meio juntando as partidas com o Abel. Todas? Não, tô falando do ano. Flamengo sim. do ano. Não tô pegando. Essa é a quinta partida, muito sexta pouco. partida. Eu também acho o recorte muito pouco. Do Jorge Jesus, eu não tô analisando. Sim. E eu não vou analisar o trabalho dele. Eu tô analisando o que eu vi no jogo hoje. Claro. Eu acho que essa é a função de um analista, ver o que aconteceu. O Flamengo se enrolou no início do jogo com um caixote montado pelo Emelec, né? O treinador espanhol de 37 anos vai ter muito trabalho para esse time botar a bola no chão, que é um time que chuta muito, mas o Flamengo, a gente imaginava o Flamengo tá com uma dinâmica de jogo melhor do que apresentou hoje. Tá certo, esse é o comentário do comentarista, aqui o professor Renê Simões, na rádio Band News FM 90.3 do Rio e em 90.1 em Vitória, no Espírito Santo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta mais Renê Simões, mais comentário, porque vamos repercutir, porque essa derrota foi pesada para a equipe do Flamengo. Já voltamos aqui na Band News FM. De volta aqui na Rádio Band News FM 90.3, eu, Tireal, estou ao lado de Renê Simões, aqui nos estúdios da Rádio Band News FM, no bairro de Botafogo, na rua Álvaro Ramos 350. Renê Simões, a gente estava falando aí, você principalmente comentava sobre a atuação, né, como um todo, da equipe do Flamengo, e a gente até falava em off, né, como você explicava para mim, como o time do Flamengo se perdeu em campo depois do primeiro gol. Pode ser chamado de apagão? Esse é um termo muito forte, porque até depois do 7-1 muita gente falava que foi apagão. Mas não foi só apagão, né? Teve muita coisa envolvida no 7-1. Mas é um blackout,
Ombreu, como é que você vê a situação? Ele piorou, eu acho que ele piorou até mais quando teve um jogador expulso do Emelec. Quando esteve em superioridade numérica, eu acho que ali foi o pior momento do Flamengo. Engraçado, né? É muito interessante isso. Porque você tem que ter uma equipe com jogadores jogados. Você vivenciou aquilo. Ou no treinamento, ou num jogo. Alguma vez aquele time foi colocado. Então, o Flamengo começou com um jogo com um time que nunca jogou juntos. Isso já dificulta. Começou com jogadores que estão sem ritmo de jogo. Isso dificulta mais ainda. Quando tem um jogo, um jogador expulso, ele faz 2 substituições e tinha que fazer. A primeira do Arão não tinha jeito, tinha que fazer. E depois botou um jogador lá dentro, né, que foi o Lincoln, e depois botou o Lucas Silva. O Lucas Silva também. Que é garoto também. Então, um time que nunca jogou, e eu garanto pra você, esse time nunca treinou juntos. Ele não jogou nem treinou junto. Por que às vezes você põe um time alternativo e esse time alternativo até produz? Ele produz porque ele, pelo menos ele treina junto. E esse time que estava jogando ali nunca treinou junto. Então, onde é que eu me posiciono? Onde é que eu fico? Que formação? O Flamengo acabou o jogo sem nenhuma formação tática. O Flamengo jogou o Bruno ali atrás, o Gabigol tentando pelos lados fazer alguma coisa, o Lincoln já enfiado, não teve nenhuma ideia do jogo ali, porque esse time nunca treinou isso. Até porque o treinador está há pouco tempo e ele nunca antecipou esse cenário. Olha, vamos jogar contra 10 e eu vou fazer isso. Sente falta do Arrascaeta, sente falta do Everton Ribeiro, vai sentir falta do Diego também, vai ter que montar um novo time para jogar contra o Botafogo. Vamos ver como é que o time vai suportar isso, como a comissão técnica vai conduzir isso e como a torcida vai encarar tudo isso. Porque já tivemos aquele problema no aeroporto e agora que problemas virão. Olha... Então, isso tudo é muito novo, que não deveria acontecer nada disso. Claro. Mas isso tudo é muito novo para um treinador que chegou agora e está começando a viver uma pressão. E o Flamengo é uma lua de mel, né? Uma cada dia, pô. Não tem jeito, esse é o Flamengo. Então tem que aprender a suportar isso e vamos ver com esses jogadores. Que jogadores vão chamar a responsabilidade? Nós vimos no intervalo o Diego Alves, né, chamando todo mundo e falando algumas coisas ali dentro. Será que é ele? Mas hoje... Um dos mais experientes. Tipo, ele é um dos mais experientes. E a atuação dele hoje foi uma atuação sensacional? Não. Também não foi. Tá? No primeiro gol, embora tenha sido... Apesar de eu achar que não teve tanta culpa. Não, foi uma felicidade incrível do jogador no primeiro gol. Mas é uma bola, era alcançável? Era alcançável. Mas foi uma felicidade muito grande o jogador do Emelec. Pressão muito grande, hora de ter inteligência emocional. O que é isso? Eu consigo, sob altíssima pressão, colocar todo o meu talento ali e produzir. Essa é a opinião do comentarista René Simões. E gostaria de falar de um jogador em específico, e não querendo colocar esse jogador como uma figura responsável pela derrota de hoje, longe disso, né? Até porque é um moleque que entrou, mas eu questiono, é uma opinião minha, assim, não sei se você vai concordar, eu questiono a entrada do Lincoln. Porque o Jorge Jesus ele tem um apreço pelo jogador, imagino que deva ser pelas suas características, mas desde que ele colocou o Lincoln não engrenou, e hoje eu vi algumas oportunidades ele não conseguindo fazer. Talvez não seja um momento de deixar ele no banco para não queimar o garoto? Hoje quem produziu? Difícil dizer. Né? Muito difícil. O Bruno Henrique produziu. Talvez o Gabigol seja o Gabigol e o Rodrigo Caio. Eu acho que foram os dois jogadores que hoje estiveram no nível do Flamengo que a gente espera e todo mundo sabe que pode produzir, né? Os laterais, o Rudinei não foi uma vez ao fundo, o Rafinha quando entrou fez aquela jogada muito bonita, deu um chapéu, depois sumiu do jogo também, o René não esteve no jogo, o Arão numa noite muito feliz, depois o Cuejá entrou, não produziu absolutamente nada, as substituições do treinador hoje. E é isso mesmo, tem um dia que dá certo, tem um dia que não dá certo. Verdade. Não deu absolutamente química para o time hoje. A química do time hoje não esteve presente.
uma noite 0 para o Flamengo, e agora é fazer o rescaldo ali, tirar as cinzas, limpar tudo e vamos em frente, e tem que trabalhar, porque tem jogo domingo, e clássico contra o Botafogo. Um jogo extremamente difícil para os dois times, tanto para o Botafogo. O Botafogo vem de 2 derrotas dentro do seu estádio e agora pega o Flamengo, que vem também desse resultado nada agradável. Os últimos 3 jogos do Flamengo, uma derrota, um empate e outra derrota. Aí eu te pergunto, você cantou a pedra aí, e agora eu faço a seguinte pergunta. Poupa do Campeonato Brasileiro para Libertadores... ou vai com o que der, vai esticando jogador por jogador, você tá bom, você tá bem, vai pro jogo, você não tá bem, não vai. Porque são 2 decisões, né, cara? Tudo bem que o Campeonato Brasileiro ainda faltam aí 27 rodadas, a gente tá aí a um pouco mais de um quarto do campeonato. Mas é um campeonato importante também. Você tem o elenco do Flamengo. Sim. Aí vamos poupar, 4 já estão poupados. Vitinho. Diego. Arrascaeta, e tem mais um agora que eu me esqueci, mas tem mais um jogador. Tem 4 poupados. Quem mais você vai poupar? Então é difícil você fazer agora, porque quem ele poderia poupar entrou no jogo hoje. Então ele tem, e tem outra coisa, você tem que, a moral do time, você tem que levantar a moral desse time. Esse time hoje sai abalado. Não tem essa de achar que não abala, abalou sim. Esse time hoje sai abalado. Perder para o Emelec, como o Flamengo perdeu hoje, é para você ficar abalado. É precisar recuperar 3, 4 dias depois para estar com a tua autoestima lá em cima. Porque a autoestima do Flamengo hoje tem que estar baixa. Porque o time do Emelec é muito ruim tecnicamente. Você falava isso diversas vezes desde durante a transmissão. transmissão. O jogo, eu estou dizendo, há muito tempo que eu não vejo um time tecnicamente. E não é à toa que esse treinador, em uma das declarações que ele deu, é o seguinte: preciso fazer com que o meu time jogue futebol e pare de dar chutão. Porque o time dele é especialista em dar chutão. E ele foi contratado para isso, um treinador espanhol, e vai ter muito trabalho com a equipe dele. Como o Jorge Jesus vai ter muito trabalho para levantar a autoestima desses jogadores. Para finalizar, Renê, rapidinho, dá pro Flamengo virar? É possível? É um bicho de 7 cabeças, o Emelec, quarta-feira no Maracanã, depois desse resultado da ida ou não? Não, pelo que eu vi do Emelec, não. E pelo que a gente sabe que o Flamengo pode produzir, também não. Vamos ver como é que se ajusta agora, sem os seus principais jogadores, né? Tá certo. Renê, um forte abraço, obrigado mais uma vez por sua contribuição aqui, professor. Obrigado, um abraço para você e que o Flamengo se levante logo, que a gente precisa. Futebol carioca, futebol brasileiro está bem representado.